Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 23. Título: Seguindo à frente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, 5:17. Dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações, possivelmente faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada, uma fonte associa-se à outra. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo, e, à medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiras e companheiras do GEFA e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Vamos dar um prosseguimento aos nossos estudos da divulgação doutrinária online e hoje nós vamos estudar no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 6, cujo título é da vida espírita. Nesse capítulo não vai ser abordado sobre os espíritos errantes, sobre mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, ensaio teórico da sensação nos espíritos, escolha das provas, as relações no além-túmulo, relações de simpatia e de antipatia entre espíritos, metades eternas, recordação da existência corpórea e comemoração dos mortos funerais. Bom, vocês podem ver, esse capítulo vai tratar da vida espírita, como é a vida do espírito fora do corpo de carne, fora do corpo material, não? E hoje nós vamos tratar dos espíritos errantes. O que são os espíritos errantes? No que esteja no conteúdo compreendido entre as perguntas 223, melhor dizendo, a 225. Essa é a nossa tarefa de hoje. Então vamos lá. Eu vou ler a pergunta, vou ler a resposta dos espíritos e depois nós vamos fazer um breve comentário, não? Para que a gente possa entender, que a gente possa trabalhar, para que a gente possa
esmiuçar o conteúdo, né, mostrar o nosso entendimento, a nossa interpretação. Não? Então vamos lá. Pergunta 223. A alma encarna logo depois de se haver separado do corpo? Então a pergunta do Kardec houve o desencarne, né? Houve o desenlace do corpo físico. A alma encarna logo depois num outro corpo? Né? Essa é a pergunta do Kardec. Existe um período, né, que a alma passa sem estar, ela sai de um corpo, ela passa um tempo e depois que vai para um outro corpo é uma coisa direta, não? Tanto é que ele fala logo após de se haver separado do corpo. Vamos ver o que os espíritos responderam. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal ao dos sonâmbulos, melhor dizendo, lúcidos entre vós. Bom, vamos ver aqui como é que a gente pode entender essa resposta dos espíritos. Não? Os espíritos superiores, não? Os espíritos mais evoluídos, eles têm, né, o corpo perispiritual, não? Que é uma matéria bem mais, digamos assim, leve, uma matéria bem mais quintessenciada do que essa que nós conhecemos, né? Como a da mesa, como do nosso próprio corpo mesmo, como desse material que faz esse fone. É diferente, né? É uma matéria quintessenciada, é uma matéria bem sutil, não? Então, devido à evolução deles, né, devido à condição que eles estão, digamos assim, desmaterializados, não é bom termo, mas trabalhando com uma matéria bem sutil, não? Porque a matéria perispiritual, ela é bem sutil, não? O espírito, apesar de ser evoluído, ele utilizam o perispírito também, não? Apesar disso, ele vai reencarnar, é mais fácil dele reencarnar, é mais fácil dele voltar, né, a reencarnar no plano, no mundo, porque ele vai precisar de menos preparo, né? Ou seja, eu estou aqui falando tudo isso para dizer assim, ó, o espírito superior, o espírito evoluído, ele precisa se preparar menos para reencarnar, porque ele está muito sujeito às questões de apego e ligação à matéria, a lidar com um corpo tão denso como o que a gente lida, né? Então, como Kardec diz aqui, né, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre, os espíritos superiores que dizem, né? Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. Os espíritos, quando encarnados nesses mundos, goza quase sempre de todas as faculdades de espírito. Então, ele não tem as limitações que a gente tem enquanto encarnado, não? Ele não passa pelo período que a gente passa quando desencarna, de reanimação, períodozinho de perturbação, até tomar consciência, até refazer, né, toda a nossa condição de espírito desencarnado, ter acesso a todas as reminiscências e tudo. O processo é mais devagar, já que os espíritos superiores não. Então por isso que ele diz que no caso dos espíritos superiores, esse processo é bem curto, né? Ele, precisando reencarnar, ele vai reencarnar, né, mais rápido, não tem muito problema para ele resolver. Já nós, né, os espíritos lá na escala espírita, né, que nós somos espíritos de segunda ordem, né? Lá na escala espírita tem os espíritos de terceira ordem, de segunda ordem e primeira ordem. Nós somos espíritos de segunda ordem, né? Ainda estamos aqui no grau de espíritos, né, imperfeitos, espíritos que vivem ainda em mundos de provas e expiações, né, que precisam se desenvolver ainda, tem muita coisa ainda a resgatar, muita coisa ainda a aprimorar. Então nós trabalhamos com a matéria, nós temos uma matéria mais densa,
uma matéria mais bruta, vamos dizer assim. E quando a gente desencarna, não, esse desenlace vai depender de uma série de coisas, não, o tempo que ele vai demorar, né, para a gente de fato sair, né, deixar, desapegar de uma vez desse corpo. Vai demorar daí o tempo de, nós chamamos de perturbação, o tempo de adaptação à verdadeira vida, que é espiritual, você viver sem esse corpo, você voltar, né, a se acostumar com a tua condição de espírito livre da matéria. Então leva algum tempo. E para reencarnar, né, também a gente tem que se preparar, né? A gente não reencarna assim, ó, vai lá, entra lá na Terra, ou entra lá, reencarna e vai. Não, a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar, a gente recebe orientações, não? A gente vai fazer mais e mais atividades e tarefas no mundo espiritual para se preparar para voltar a reencarnar, para ir lá e escolher, né, quais são as provas, ou se for o caso vão ser determinadas quais são as provas, expiações que você vai ter que passar, vai ter que suportar, vai ter que enfrentar, vai ter que suportar para desenvolver, né, o seu lado moral, né? Então por isso demora um pouco mais para a gente, porque é um trabalho, é toda uma preparação, mas que exige mais da gente, que exige mais para que a gente possa voltar o corpo de carne, né? E claro, num corpo ainda mais denso, não? Então as coisas são diferentes, né? E o que eu queria só dar uma destacada mais aqui, que ele fala que no caso dos superiores, né, os espíritos, para dar um exemplo de como seria, ele fala assim, ó: sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. O que é isso, não? Sonâmbulo é um estado que a gente aqui, não, está no estudo do Livro dos Médiuns, não? A gente vai tocar nisso lá, acho que não tocou ainda, ou vai tocar, né? Mas se não tocou, ainda vai tocar no Livro dos Médiuns, que fala que o sonâmbulo é quando a gente desprende do corpo físico, não? E a gente fica mais livre, não? A gente fica mais livre, a gente fica desprendido desse corpo, a gente fica desprendido, a gente não saiu, a gente não largou, a gente não abandonou, a gente ainda está ligado, mas a gente sente um período de mais leveza, de mais, digamos assim, forma de mais livre do espírito, né? Onde a gente pode dizer, onde os espíritos dizem que pode ser parecido com como é a forma normal dos espíritos superiores, ou seja, não livres, né, dessa influência tão material como a gente tem, não, desse corpo pesado que a gente tem, desse corpo tão denso quanto a gente tem. Ele diz que é algo semelhante quando a gente está desprendido, né, no estado do sonâmbulo, não? Tá? Aqui tem até a questão da mediunidade sonambúlica, quando a pessoa traz mensagens, né, está desprendida, recebe mensagem de um irmão espiritual e tal, enfim. Mas isso aí é assunto para o Livro dos Médiuns, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia como é o processo com os espíritos superiores, não? Que é bem diferente do nosso. A gente leva um pouco mais de tempo, sim, para se preparar para encarnar, não? Deu para entender? Né? É bom a gente entender isso, porque não dá para generalizar, né? Não dá assim, ó, o tempo de um espírito de segunda ordem demora para reencarnar, é 1 ano, 2 anos, não. Isso depende de cada um, isso depende do desenvolvimento, da condição de cada espírito, ou seja, de cada um de nós, né? Principalmente o quanto que nós somos apegados às questões materiais, aos bens materiais, ao corpo material, tudo isso. Então depende muito, não? Eu estou falando tudo isso aqui para dizer que não tem como generalizar, tá? Haja vista aí formas, né, de muitas pessoas de falarem, já desencarnou há 3 anos, então já está voltando. Não necessariamente, não. Tudo isso depende muito da condição do próprio espírito e de tudo que ele tem que estudar, de tudo que ele tem que se preparar, de tudo aquilo que é necessário para ele se desenvolver. Então, às vezes, o preparo de um é um pouco maior no plano espiral do que o do outro, tá? Isso aí é uma coisa que cada caso um caso, né? É cada um no seu quadrado, cada caso um caso, ok? Bom, vamos à pergunta 224. Pergunta Kardec aos espíritos: que é a alma no intervalo das encarnações? Então ele pergunta o que é a alma, né?
seja, o que a alma é quando ela está fora do corpo, né? No intervalo entre encarnações. Responde os espíritos: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Bom, aqui tem muita confusão, né? Tem gente vê o discurso e fala assim: é espírito errante. Não é que ele cometeu erro, não é que ele está sofrendo, não é que ele esteja no lugar ruim, porque errante parece que ele cometeu erro e está pagando seus erros. Não é isso. É apenas um espírito, quer dizer que ele está em intervalo entre uma reencarnação e outra. O nome disso se chama espírito errante. Que espírito errante? Que ele está se preparando, ele está num período entre encarnações, se preparando, se arrumando de novo, não estudando de novo, como a gente já falei, já adiantei na pergunta anterior, para voltar a reencarnar. Não? Então, quando ele está nesse período, a dizer, o espírito está na erraticidade, não? Ou seja, ele está ali no intervalo, se preparando para continuar numa nova reencarnação o seu desenvolvimento moral, não? Enfim, é um período que ele tem para ver o que ele tem que se arrepender, ou ele se arrepender, a questão que ele, onde ele não conseguiu ainda desenvolver a prática do perdão, ele vai chegar à conclusão disso. Ele vai chegar à conclusão: preciso ter mais paciência, preciso desenvolver mais a paciência, preciso desenvolver mais a tolerância para conseguir me aprimorar melhor moralmente. Então ele vai chegando a todas essas conclusões, ele vai chegando à consciência de todas essas necessidades, e daí vai se fazer o planejamento reencarnatório e ele reencarnar. Mas até aqui também é uma coisa individual, entendeu? É uma coisa que cada caso é um caso, porque as necessidades são particulares, né? As necessidades são singulares de cada um no seu processo de evolução. E ainda não posso esquecer da questão do livre-arbítrio, né? O quanto que a gente está disposto a fazer, quanto que a gente está disposto a caminhar numa encarnação para se desenvolver moralmente. Então, eu falo livre-arbítrio porque o espírito escolhe, né? A gente escolhe. Muitas das provações que a gente passa, a gente escolheu, né? Eu, por exemplo, escolhi, né? Com certeza as provações que eu passo, né? Algumas delas são compulsórias, porque a gente tem que resgatar, né? Porque a gente está passando por um processo também de expiação, a gente precisa resgatar, a gente precisa aprender a fazer o bem, a gente precisa aprender a suportar aquele mal que a gente pode ter causado, entender o que aquilo causou, o que aquilo fez para um outro, enfim, né? A coisa não é tão simples, a coisa é complexa. Então, por isso que também não tem-se um tempo certo de tempo na erraticidade, ou seja, um tempo certo de espírito errante. A única coisa que eu posso dizer é que você não vai ficar lá para sempre. Você vai reencarnar, né? Porque você tem que continuar a tua escala evolutiva. Ok? Aqui tem uma subpergunta A, que diz o seguinte: quanto podem durar esses intervalos? Ou seja, quanto tempo pode durar esses intervalos? Ou seja, entre uma reencarnação e outra, ou o período que o espírito fica na erraticidade, ou como espírito errante. Vamos à resposta. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Viu o que eu falei? Depende da necessidade do espírito. Uns podem ficar algumas horas, outros podem ficar séculos. Tudo depende da condição, da necessidade, né, do nível de aprimoramento moral que o espírito tem, né, que ele conquistou. Depende disso tudo. Mas vamos continuando com os espíritos responderam. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Você não fica lá para sempre na erraticidade. Não tem essa, eu vou ficar aqui, por aqui que está tranquilo, não preciso encarar nenhuma prova, expiação, não preciso viver no mundo terreno, não preciso estar exposto à matéria. Não. A gente tem que vir e é conquista. Não? Deus dá a gente a oportunidade da gente se desenvolver. Ele não dá um chip pra gente e pronto. Não. Ele dá oportunidade pra gente conquistar.
Seguindo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, para a gente poder desenvolver, a gente tem que encarnar. Porque no mundo espiritual não tem todas as condições necessárias que o mundo material mais denso proporciona para que a gente possa expurgar, possa espiar e possa ser testado no que tange aquilo que a gente necessita para evoluir, para crescer, para se desenvolver enquanto espírito. Não? Ok? Vamos lá na subpergunta B. Essa duração depende da vontade do espírito ou ele pode ser imposta como expiação? Então ele vai perguntar aqui, ó, isso tudo aí, né? Ele voltar, a hora dele voltar, o que ele vai passar, o que ele vai ter que passar de provações, isso tudo depende dele, do livre-arbítrio dele, ou tem alguma coisa que é imposta? Vamos ver o que os espíritos responderam. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espíritos livres pode efetuar-se com proveito. Bom, gente, então, a princípio o livre-arbítrio que manda, né? A gente nesse exame de consciência, enquanto desencarnado, a gente vai falar, poxa, eu tenho que melhorar nesses aspectos para desenvolver tais e tais atributos, né? Ou seja, eu tenho que desenvolver a tolerância para desenvolver o atributo da paciência. Eu tenho que desenvolver, né, praticar o perdão para desenvolver o atributo, né, da gente ter a benevolência, a beneficência, tudo isso, não? Então, nós, de modo geral, né, a gente chega a essas conclusões, porque livre da matéria, você tira o véu do esquecimento, você vai ter uma consciência melhor, mais plena de como você é, de tudo que você fez, de tudo que você necessita, né, de todas as carências e de todas as potencialidades, de todos os talentos. Porém, né, ele diz assim, ó, vamos repetir aqui, mas também para alguns constitui uma punição que lhes inflige, ou seja, há momentos em que a gente, sim, compulsoriamente vai ter que passar por uma expiação, digamos, né? Ou seja, a gente vai ter que reparar algum mal que a gente causou, não? E isso é o que vai ser imposto, vai ser compulsório, não? E quando ele fala que inflige punição, não é punir a gente, não é como se a gente tivesse, ó, você vai lá e vai ser punido, né, no sentido de punir como castigo, como não, é um sentido mesmo de aprendizado, a gente sofrer aquilo que a gente fez, para a gente ter ideia daquilo que causou, ter ideia da dimensão do que a gente fez, da dimensão do que a gente produziu a um outro, a uma pessoa, uma sociedade, não? Mas a gente vai ver as dificuldades, a gente vai ver a impotência que a gente pode ter causado, e com isso, não, a gente vai depurando. É como se fosse assim, é como se a gente provasse um pouco, né, do que a gente causou, para aprender a fazer o bem, né? Ou seja, e fazer o bem para que aquilo não aconteça mais, não? Muitos casos tem, né? Às vezes você vê pessoas que, apesar de limitações físicas, elas desenvolvem muito bem aqui na Terra, né? Por quê? Porque ela desenvolveu o arrependimento, ela fez o arrependimento, chegou à conclusão que teria que reparar e vem com uma limitação, mas apesar disso ela vem com a intenção, com o desejo e com a responsabilidade de fazer o bem, de praticar o bem, não? Tá? No livro Seu Inferno tem muitos casos que mostram esses fatos, né? De a pessoa vir com limitação física, mas ainda assim faz o bem, porque ele está espiando, ele está suportando sem lamuriar aquela limitação que ele vem, né? E apesar disso fazendo o bem, como uma forma dele expurgar e expiar tudo aquele mal que ele pode ter causado a alguém. Ele experiencia esse mal que ele fez, mas apesar disso ele veio aqui para fazer o bem, tá? Bom, vamos aqui à pergunta
225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Vamos ver aqui, ó. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos, ou seja, o espírito tem que estar na erraticidade, desse intervalo de reencarnação, entre uma reencarnação e outra, né? Todo espírito que passa pela erraticidade é um espírito inferior, porque lá na pergunta 223 ele falou que os espíritos superiores eles encarnam um pouco tempo, né? Eles reencarnam em pouco tempo, não demanda muito tempo, né? Já os outros, né, que não são superiores, estão, né, são de ordens, né, menores do que os espíritos superiores, aí eles demoram mais tempo. Então Kardec vem aqui, como sempre, né, dá aquela confirmada. Vamos ver, será que a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade? Ou seja, quem vai para a erraticidade, quem passa esse período da erraticidade maior, não, é um espírito inferior? Aí o que responde os espíritos? Não. Tá vendo? Não necessariamente, não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então o que ele está falando aqui é que não, né? Não quer dizer que o espírito na erraticidade seja um espírito inferior, não? Porque um espírito superior, né, ele tem um intervalo de reencarnação entre uma reencarnação e outra menor, né? Mas tem, e ele passa lá alguns minutos porque ele precisa se preparar menos, né? Mas ele não deixa de ser espírito superior porque está passando no período da erraticidade, no período como espírito errante entre uma reencarnação e outra. A mesma coisa com os espíritos da segunda ordem, não? Por que o espírito da segunda ordem? Não? Porque nós, segunda ordem, da terceira ordem, por quê? Porque a gente precisa de mais tempo, mas mesmo assim, repito, não, cada caso é um caso, cada caso vai ter a sua especificidade, não? Porque nós somos espíritos aqui mesmo, né, encarnados, a gente vai ver esses espíritos que tem grau de evolução diferente, né? Aqui mesmo entre a gente vê espíritos encarnados aqui, mesmo sendo imperfeitos, mas que já desenvolveram um grau melhor do que outros com a prática do perdão, com a prática da tolerância, com a beneficência, não? Na prática da caridade, do desapego, não? Então há um, digamos assim, um escalonamento aqui entre nós que a gente sabe que existe. Outros são mais ligados à matéria, outros são menos ligados à questão material. Então tudo se influencia, porque quando a gente desencarna, esses atributos a gente leva, né? Porque isso pertence ao espírito. Essas conquistas morais, essas conquistas intelectuais são da matéria, são do espírito. Então a gente leva. Então em função disso aqui vai se determinar o tempo que a gente vai ficar na erraticidade, como também, né, os níveis, né, que vão ter espíritos que são muito evoluídos, como os espíritos superiores, outros que não são tanto, mas estão mais adiante do que outros que também estão na erraticidade, mas vão precisar de mais tempo para se preparar para reencarnar. Então não quer dizer que estar na erraticidade é um modelo, um exemplo de espírito de inferioridade. Pelo contrário, é uma passagem onde todos vão transitar, estão no seu estado, né, de espírito liberto da matéria, que é o verdadeiro estado do espírito, não? Que na realidade o estado transitório, né, é o nosso encarnado, né? Encarnado, nós reencarnados temos tempo, né? Já viemos com a passagem de vinda e de volta compradas. O estado transitório é aqui, o estado normal, natural, né, do espírito é quando ele está na erraticidade, e lá, né, em função do seu desenvolvimento moral, é que a gente vai saber quanto tempo ele vai precisar ficar lá ou não, né, para se preparar para reencarnar de novo, depurar, espiar, né, se burilar moralmente para continuar a sua escala evolutiva, tá certo? Não? O que a gente deve lembrar é o seguinte: não há assim uma generalização, uma receita. O que há, o que cada um de nós, né,
espíritos, sabemos que estamos em busca do progresso, em busca do desenvolvimento, a gente fazer o melhor. Faz o melhor hoje, faz o melhor agora. Não pensa assim, se eu não fizer isso, eu faço na outra encarnação, quando eu reencarnar novamente. Não. Você ou está aqui ou está na erraticidade, então faz agora. É agora, o momento é esse, o momento é hoje, o momento é agora. Vamos aproveitar essa oportunidade, né? E praticar aquilo tudo, né, que Jesus nos trouxe, que Jesus nos legou no Evangelho, né, nas bem-aventuranças, em tudo aquilo que ele não só falou, e tudo aquilo que ele mais que tudo demonstrou. Tá aí, gente, a gente tem tudo para ir, né? E apesar, né, eu sei que às vezes o fardo de um é mais pesado, o de outro não, mas vamos lembrar, né, da lição, né, que o meu jugo é suave, né? Meu jugo é leve e meu fardo é suave. Ou é o contrário, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Mas vamos pensar que Jesus está conosco, né? Jesus nos dá a oportunidade, Jesus nos mostrou que é possível e nós podemos com certeza caminhar e evoluir. Então não deixa para depois, faz agora, né? Vamos procurar fazer essa reforma interior, essa transformação interior hoje, nesse momento, né? Aprendendo a respeitar mais, se auto-respeitar, respeitar o outro, né? Praticar o perdão, praticar a tolerância, né? Praticar a beneficência, ser benevolente, enfim, né? Praticar aquilo que Jesus chamou de caridade. É assim que a gente vai reconstruindo o nosso interior e vamos nos deixando menos apegado à matéria e mais apegado e vivendo mais em função do que é importante, que são as coisas do espírito, que são a questão moral, a questão do nosso aprimoramento. Tá bom? Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja conosco. Graças a Deus.